CBN, eleições 2026. Neste momento, a CBN começa a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná nas eleições 2026. Neste momento, estamos conectados por aqui às CBNs em Curitiba, Londrina, também em Cascavel e em Ponta Grossa, para acompanhar você, ouvinte da CBN, a primeira entrevista dessa série. Aqui nos estúdios da CBN em Curitiba, eu, Joyce Carvalho, recebo o candidato Sérgio Moro, candidato do PL ao governo do Paraná, que abre esta rodada de sabatinas aqui com os candidatos. Lembrando a você, ouvinte da CBN, que esta ordem dos candidatos, aliás, toda semana nós vamos realizar essas entrevistas, foi definida a partir da última pesquisa Quest ao governo do Paraná, que saiu no final de julho. Naquele momento, então, a ordem dos candidatos na pesquisa foi a ordem dos convites aqui para toda essa ação, essa mobilização da CBN, que também começa a sua cobertura especial para as eleições 2026. Candidato Sérgio Moro, comigo aqui no estúdio. Candidato, seja bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Joyce. Um grande prazer estar falando com a CBN Curitiba e com todo o Paraná, pela rede aí que está espalhada no nosso estado. Acho que a CBN presta um grande serviço ao nosso estado ao fazer essas entrevistas para poder ouvir os candidatos. Bom, vamos lá, candidato. A ideia hoje é também conhecer mais as suas propostas. É o segundo dia de campanha eleitoral e o senhor está aqui conosco. E um dos pilares das suas propostas está nessa bandeira anticorrupção. Inclusive, no seu plano de governo está prevista uma secretaria, uma espécie de pasta sobre isso. Por que a necessidade de colocar uma pasta específica, uma secretaria específica anticorrupção no governo do Paraná, caso eleito? Joyce, o Paraná vai ser um modelo para o país. Infelizmente, Brasília abandonou por completo o combate e a prevenção à corrupção. Está aí o roubo contra os aposentados e pensionistas do INSS, está aí o escândalo do Banco Master. Vamos mostrar que o Paraná é uma terra que valoriza a honestidade, gente que trabalha e que produz. Cada centavo desviado pela corrupção é dinheiro que falta na saúde, na educação e na infraestrutura. E talvez até boa parte do nosso potencial de crescimento econômico que não é desenvolvido decorre do fato da gente ter muito desvio e muita ineficiência decorrente da corrupção. Nós queremos criar uma agência anticorrupção, pode ser também no formato de uma secretaria. Colocaremos os melhores servidores públicos do Estado do Paraná nessa secretaria. Gente também com habilidade para fazer as contas, para identificar fluxos financeiros de lavagem de dinheiro. Quero colocar gente, por exemplo, da Receita Estadual ali cedido para fazer esse trabalho, para identificar fraudes e direcionamentos de licitação e enriquecimento ilícito de servidores públicos, para que não aconteça. E se acontecer, a gente tomar as providências necessárias de imediato. Para blindar essa secretaria, nós vamos ter um mandato. O secretário ou o diretor vai ter um mandato de 4 anos, é o que eu imagino, para que ele possa fazer o trabalho sem sofrer pressões políticas dos grandes tubarões, que muitas vezes são aqueles que se enriquecem à custa da população. Então, esse é um dos carros-chefes, mas nós temos propostas para todas as áreas, saúde, para a educação, para a infraestrutura. O combate à corrupção não é um fim em si mesmo, mas nós somos o único candidato também que tem falado nesse assunto, que tem defendido uma postura diferente em relação ao que a gente vê em Brasília. No caso aqui do Paraná, seria ter uma postura mais preventiva em relação aos dias de hoje, ou o senhor até faria algum tipo, vamos dizer assim, de análise ao receber o Estado, caso o senhor seja eleito, para verificar possíveis situações, ou até mesmo as contas do Estado? Como é que o senhor prevê isso? Esse é um trabalho que a gente quer fazer para que todo o dinheiro arrecadado do contribuinte, e a gente quer respeitar o contribuinte paranaense, que ele paga com dificuldade os seus impostos, principalmente pensando nessa carga tributária gigantesca que temos no nosso país, é para respeitar o dinheiro dele e sobrar dinheiro para as finalidades do Estado, ou seja, saúde, educação, segurança pública. A gente não tem nenhuma intenção de fazer a devassa em relação ao que aconteceu no passado. É claro que também não vamos acobertar nenhum ilícito. O que a gente não pode ter, Joyce, que a gente vê com tristeza aqui no Paraná, a gente fala na corrupção em Brasília, mas vamos falar do nosso quintal também aqui, por exemplo. Tivemos um presidente da Assembleia Legislativa, o Adhemar Traiano, que confessou recebendo suborno. Foi gravado, fez um acordo de não persecução penal com o Ministério Público e ficou por isso mesmo, que é um aliado, aliás, de primeira hora do atual governo e do candidato do atual governo. Nós não vamos ceder e fazer alianças espúrias
aqui dentro do nosso projeto de governo. Nós queremos que o Paraná seja um exemplo de integridade para todo o país. Aqui na CBN eu converso com o senador Sérgio Moro, candidato ao governo do Paraná pelo PL. Candidato, também outro ponto muito importante da sua estrutura, do seu plano de governo, é a segurança. E o crime organizado, este se tornou um medo, não só no Paraná, no país todo, mas temos aqui algumas situações como região de fronteira, as rodovias que são, infelizmente, utilizadas aí para contrabando, também para outros crimes. Qual será a sua postura e a sua medida, caso assuma o governo, em relação a esse combate ao crime organizado? Joyce, agora eu quero me dirigir aos paranaenses. Nós vamos fazer o Paraná o estado mais seguro da federação. Esse é o nosso compromisso. Quem fala é quem foi juiz por 22 anos, teve o enfrentamento contra a corrupção, mas enfrentei o crime organizado, processo, inclusive com o Fernandinho Beiramar, fui juiz corregedor de presídio de segurança máxima, e durante a minha gestão no Ministério da Justiça, foi a maior queda histórica da criminalidade no país. Assassinatos naquele ano, pesquise lá, o Atlas da Violência, caíram 22%. Em relação ao ano anterior. Nós sabemos como fazer e o cidadão paranaense tem o direito de sair nas ruas sem ter medo. Dentro do nosso plano de governo que nós apresentamos na sexta-feira, nós queremos acabar com as cracolândias que infestam os grandes centros urbanos e, às vezes, até cidades de porte médio aqui dentro do nosso estado. Nós não estamos imunes a isso. Temos uma região, por exemplo, na própria Curitiba, aqui do Parolim, que é um ponto de preocupação. Se São Paulo conseguiu acabar com a cracolândia deles, que era muito maior, muito pior, nós podemos fazer aqui. E aí, nós temos várias propostas nessa área, para várias direções, criar forças-tarefas a estilo Lava Jato, para desmantelar essas quadrilhas, prender os seus líderes, confiscar o patrimônio. Queremos fazer concursos periódicos, permanentes, para a Polícia Militar, Polícia Civil e os demais ramos da polícia, para fortalecer o efetivo. Não tem segurança pública sem ter o policial na rua. E temos aqui, talvez, uma cereja do bolo, que eu tenho falado muito. Um presídio estadual de segurança máxima aos moldes dos presídios federais. Nós não temos no Paraná hoje um presídio estadual de segurança máxima. Não nos moldes previstos dos presídios federais e da Lei 11.671. Eu sei porque eu fui juiz corregedor do Presídio Federal de Catanduvas, aqui no Paraná. Mas nós precisamos ter o nosso, para a gente ter autonomia. E vou colocar nesse presídio os piores e os mais perigosos criminosos do estado do Paraná. Líderes de facção, de gangues, assassinos de policiais. Aliás, eu fui o relator da lei do Congresso que permite que assassinos de policiais tenham que cumprir toda a sua pena em presídios de segurança máxima. E quero colocar lá também, Jorge, os feminicidas, para a gente mandar um recado que não toleraremos a violência contra a mulher no estado do Paraná. Esse presídio de segurança máxima não tem visita íntima, não tem contato com o mundo exterior que não seja monitorado, não tem celular, não tem fuga, segurança máxima, cárcere duro, porque a gente quer mandar um recado para o mundo do crime. A regra do jogo mudou e agora vocês têm um governador que entende de segurança pública, que vai trabalhar todo dia para que o policial seja valorizado e que o bandido tenha medo de violar a lei aqui no estado do Paraná. Candidato, o senhor mencionou os feminicídios. Nós estamos aqui em cadeia para todo o Paraná, pelas CBNs, e nós temos um giro pelo estado, o CBN Paraná, que, infelizmente, com frequência, a gente fala de feminicídio. Aqui em Curitiba, a gente fala de feminicídio. A gente, na semana passada, falou de caso, mais uma vez, de cárcere privado. E muitos salientam sobre a complexidade de combater esse tipo de crime, porque tem a questão cultural, além da segurança. Qual ação específica o senhor pretende justamente colocar, além dessa questão da penitenciária, de segurança máxima, para esses casos, que possa reduzir efetivamente esse número que é tão alto, infelizmente? O combate ao crime, Jorge, funciona muito com recados dados ao mundo do crime. Então, por exemplo, quando a gente isolou as lideranças do PCC, ninguém tinha feito isso antes. Lá em 2019, colocamos os 25 principais líderes do PCC no Presídio Federal, o crime organizado no país ficou na defensiva. Por isso que a gente teve, inclusive, essa queda. Quando a gente dá o recado ao feminicida, vai lá para o nosso presídio de segurança máxima, cárcere duro, isso já tem um efeito inibidor. Mas, além disso, a gente tem que ter uma série de políticas públicas para prevenir que ocorra essa violência contra a mulher. Vamos fazer com campanhas conscientizadoras, vamos investir em centros de apoios para a mulher, e nós precisamos resolver um problema no Paraná muito sério
em relação às tornozeleiras eletrônicas. Tem muito preso hoje, entre aspas, que deveria estar na cadeia, mas está com tornozeleira eletrônica. São quase 18 mil, mais de 18 mil, na verdade, presos, condenados, com tornozeleira eletrônica. E aí isso afeta a capacidade da polícia de monitoramento desses presos. Entre essas pessoas que estão usando tornozeleiras eletrônicas, tem aqueles para os quais a justiça impôs aquela medida preventiva de ficar longe da mulher que foi vítima de uma agressão. Só que quando você tem 18 mil, é muito difícil você fazer esse monitoramento. Então a gente tem que diminuir o número de tornozelados para colocar na cadeia mesmo. Cárcere, prisão tem que ser prisão de verdade, cela física. Aliás, o Paraná é o único estado que tem essa discrepância desse número exagerado de tornozelados em comparação com os presos em celas físicas, para que a polícia tenha maior capacidade de monitorar aqueles que estão com tornozeleira por conta de medida protetiva. Aí o serviço vai começar a funcionar ali de verdade. Então tem uma série de políticas públicas que podem ser adotadas, que a gente pode reforçar a proteção da mulher, que vai ser uma das prioridades do nosso governo. Segurança pública é, sim, contra o crime organizado, mas, acima de tudo, é proteger o cidadão de bem. O homem, a mulher, as crianças, os adolescentes, e o foco nos mais vulneráveis. E essa epidemia de feminicídio nós temos que enfrentar com rigor. Candidato, aproveitando ainda para a gente fechar o item segurança pública aqui dessa nossa conversa, o senhor falou dessa questão de fortalecimento do sistema penitenciário, de combate ao crime. Pergunto, o senhor prevê concursos públicos para as polícias, para aumentar o efetivo, para dar conta disso tudo? Faremos periodicamente. Quando eu fui ministro da Justiça, nós ampliamos as vagas dos concursos que estavam em andamento, do concurso anterior, e nós abrimos novos concursos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal. Faremos o mesmo no estado do Paraná, um déficit crônico, e é um problema porque a gente tem visto, muitas vezes se cria batalhão, e se divulga com grande marketing, criamos mais um batalhão da Polícia Militar. Mas você vai ver, não aumentou o efetivo, e o efetivo que tinha no batalhão desmembrado foi dividido em 2, e você tira policial da rua. Mas tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Queremos utilizar a tecnologia mais intensivamente, com câmaras de vigilância eletrônica, privadas e públicas interligadas, e reconhecimento por inteligência artificial. Eu penso fazer aqui na Praça Osório, no centro de Curitiba, um smart, algo semelhante ao Smart Sampa de São Paulo. Existe já alguma coisa aqui em Curitiba, é verdade. A muralha digital. Mas assim, não na mesma qualidade, com a mesma eficiência. Nós vamos querer proteger a nossa cidade aqui de Curitiba e os grandes centros, porque você revitalizar a cidade, proteger o cidadão para ele andar seguro nas ruas, é uma forma de você fomentar o comércio, de você fomentar o investimento e voltar àquele ciclo de crescimento que a gente quer imprimir no nosso estado do Paraná. Governador, ou melhor, candidato ao governo do Paraná, aqui Sérgio Moro, está conosco. Bom, ao governo do Paraná, o senhor pretende colocar uma governança regionalizada. E isso está no seu plano de governo. Estamos aqui em relação às maiores cidades do estado conectadas, não é verdade? Então, como vai funcionar essa governança regionalizada? Qual a intenção dela, candidato? São fóruns regionais que nós vamos escutar as lideranças, as pessoas locais, para identificar as demandas específicas de cada região. É como o nosso plano de governo. Nós ouvimos as lideranças, mas nós também abrimos até um site, Juntos Paraná 399, e recebemos mais de 6 mil sugestões dos cidadãos paranaenses. Não tem um projeto ou um governo que funcione só de cima para baixo. Então, é basicamente a gente ouvir as demandas regionais através de fóruns regionais. Eu queria, se a gente tiver, porque o pessoal às vezes me cobra muito, Joyce, falar sobre educação. O que a gente pretende fazer. Sim, por favor, candidato. E aqui quem fala para vocês não é o juiz da Lava Jato, não é o ministro da Justiça, não é o senador da República. Quem fala é o filho de professores. Meu pai, Dalton Áureo Moura, é professor do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Maringá. Minha mãe, professora do ensino público médio, lá em Maringá, no Gastão Vidigal, no Instituto de Educação. E a gente conhece as dificuldades do ensino público. Temos que conhecer alguns méritos, né, o IDEB alto aqui no Paraná, mas a grande preocupação nossa, os alunos estão aprendendo ou só não estão sendo reprovados? E algo que nós temos que fazer não é inventar a roda. Os estados que têm o melhor desempenho na qualidade do ensino, normalmente são os estados que investiram no ensino integral. E aqui no Paraná nós temos, Joyce, só 7%
dos alunos do ensino médio e do ensino integral. Estados que são muito mais pobres do que nós, como Pernambuco e Piauí, têm percentuais muito maiores. O aluno com mais tempo de escola, desde que as horas tenham qualidade, tem um ensino, um aprendizado melhor. Nós queremos aumentar o percentual dos nossos alunos no ensino integral e colocar principalmente no período da tarde matérias de caráter profissionalizante, técnicos e tecnológicos para preparar os alunos para os grandes desafios do futuro. Eu tenho ouvido muita reclamação também, Joyce, aqui, dos professores e dos alunos em relação às plataformas tecnológicas, que são importantes, são instrumentos relevantes, mas não podem ser um fim em si mesmo. Para nosso projeto de governo, para o nosso plano, o mais importante são os alunos e os pais satisfeitos pelos alunos estarem aprendendo e os professores satisfeitos com o seu trabalho sem camisas de força. As plataformas são importantes, mas nós vamos também fazer um estudo, queremos fazer um estudo, para rever os excessos do emprego dessas plataformas, para não prejudicar o aprendizado dos alunos. Candidato, aproveitando, e sobre escolas cívico-militares, o senhor pretende continuar com esse projeto, caso eleito? Queremos ampliar, até porque é uma forma de você resgatar maior disciplina nas escolas, sempre com a livre escolha dos pais e dos alunos. Ninguém é obrigado, né, a se matricular nessa escola, mas nós queremos colocar como opção. Mas queremos também levar disciplina para todas as escolas aqui do nosso estado do Paraná. Um outro tema que sempre me perguntam, Joyce, é a questão da saúde. E aqui, desculpe, eu tenho a melhor proposta de todos os adversários, que é a tabela SUS paranaense. Porque hoje o SUS federal paga muito mal o profissional de saúde e os hospitais. E aí os nossos hospitais filantrópicos, por exemplo, vivem de pires na mão, na penúria, porque não tem recursos para bem atender o cidadão. Nós fizemos uma reunião lá com o pessoal de São Paulo, por exemplo, o secretário de Saúde, doutor Eleusis, com a equipe técnica dele, com a minha equipe técnica, para compreender a experiência da tabela SUS paulista, que o governo do estado começou a pagar, complementar a tabela SUS federal, para os serviços mais demandados por cada região. É o que a gente quer fazer aqui no Paraná. Se é a cirurgia cardíaca em determinado local, então nós vamos investir na nossa tabela SUS paranaense para pagar complementariamente esse serviço e assim por diante por especialidade. Lá em São Paulo, eles dobraram o número de cirurgias eletivas em um ano. É o que a gente quer fazer e até em respeito ao profissional da saúde para ele poder trabalhar em melhores condições. Porque se a gente pagar melhor, e claro, faremos isso com responsabilidade fiscal, em vistas do orçamento, cortando burocracia e privilégio, de onde não precisa, para atender o cidadão da ponta, nós vamos conseguir aumentar a oferta. E se a gente aumenta a oferta, a gente consegue vencer a demanda e acabar com essas filas que, na verdade, são humilhantes e até perigosas para os cidadãos paranaenses, que muitas vezes precisam de um procedimento e têm que ficar aguardando aí meses ou até anos para poderem serem atendidos no nosso sistema de saúde. Candidato Sérgio Moro, candidato ao governo do Paraná pelo PL, é o nosso entrevistado aqui na CBN, nesta segunda-feira, abrindo essa série de entrevistas. Candidato, a respeito da própria estrutura do governo, o senhor falou em enxugar também essa estrutura, colocar uma gestão mais eficiente, um choque de eficiência, inclusive, e eu gostaria de primeiro perguntar ao senhor como isso será feito, em que pontos o senhor atacaria, caso eleito, nesse sentido, e também sobre parcerias com a iniciativa privada. Nós, aqui no Paraná, na última gestão, tivemos várias PPPs, também a questão de privatizações, desestatização. Isso está incluso no seu plano de governo? O senhor pretende seguir também nessa linha? Quero também falar com o nosso servidor público. Eu fui servidor público muito tempo, fui juiz 22 anos. Agora sou senador, é uma espécie de servidor público. Nós queremos valorizar quem trabalha aqui no nosso estado e valorizar o servidor público, uma meritocracia, para a gente premiar o desempenho dos servidores. E também precisamos tratar com justiça, porque existem muitos vencimentos defasados nesses últimos anos dos nossos funcionários públicos. Saibam que vamos tratar vocês todos com honestidade e integridade, que vocês são nossos parceiros na condução do governo. Mas vamos também, Jorge, cortar dentro da estrutura burocrática o desperdício. Hoje aí são 25 secretarias, parece que são 21, mais 3 órgãos equivalentes às secretarias, 24, 25, que a gente nem sabe o nome dos secretários. A gente critica muito Lula, dos 40 ministérios que ninguém sabe o nome dos ministros, mas aqui também não é diferente.
E nós vamos colocar nas posições chaves das secretarias gente que entenda do assunto. Por exemplo, na Secretaria de Saúde tem que ser um médico, mas preferimos um médico sem vinculações políticas. Na educação, gente que entenda a educação. Na infraestrutura, tem que ser um engenheiro. Como é que você vai colocar na Secretaria de Infraestrutura alguém que não entende de engenharia, de obra, para fazer o nosso Estado funcionar? Agora, podemos sim cortar os gastos e os privilégios desnecessários. Vamos emprestar aquela motosserra do Milei, né, para fazer o nosso trabalho aqui, porque aí cada centavo economizado é um centavo que a gente vai gastar na ponta com aquilo que o cidadão precisa. Nós representamos uma proposta de direita e de centro-direita. Queremos trabalhar em parceria com o setor privado. Inclusive, chamei para ser vice na minha chapa o presidente licenciado da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, o Edson Vasconcelos. E nós temos, Joyce, um mapa, o pessoal chama em inglês um roadmap, mas temos um mapa dos pontos de estrangulamento econômicos do nosso Estado, estradas, ferrovias, a questão da energia. Nós queremos colocar o Paraná em primeiro lugar e enfrentar esses pontos de estrangulamento. O que eu tenho dito é o seguinte: a mesma energia e intensidade que a gente combateu a corrupção na Lava Jato, a mesma energia e intensidade que a gente combateu o crime organizado e o crime violento quando fui ministro da Justiça e Segurança Pública, nós queremos levar para o governo do Estado do Paraná para resolver os problemas do cotidiano do seu João, da Dona Maria, com saúde, com educação e com infraestrutura. E nós vamos olhar para aquilo que funciona. Se a parceria com o setor privado funciona, vamos trabalhar dessa forma. Se é exclusivo o Estado, dessa forma. Se a questão é passar para a iniciativa privada, vamos trabalhar dessa forma. Nós não temos aí, nós queremos atender o cidadão. Não importa, né, como diz aquela frase famosa, não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. Também aqui, candidato, temos mais 3 minutos aqui para finalizar a nossa entrevista. O senhor falou de ferrovias e um dos assuntos principais, e aqui em Curitiba a gente vem falando, mas também em Londrina, tem todo o estado envolvido, que é a situação da nova concessão da Malha Sul. Uma concessão federal, é verdade, mas aqui o Paraná fazendo várias reivindicações. Tem a questão do projeto da nova Ferroeste, que depende disso também. Como é que o senhor olha para isso? Tive na audiência, inclusive, para discutir a nova concessão da Malha Sul, tive a oportunidade de manifestar, teremos um governo presente na discussão de todos os momentos dessa concessão para que o Estado do Paraná não seja prejudicado. Porque nessa última concessão que vai vencer agora, houve muito poucos investimentos na malha ferroviária aqui do nosso Estado do Paraná. Nós precisamos, isso parece estar bem já um pouco encaminhado, ter a Malha Sul envolvendo aqui o Paraná e Santa Catarina, separando ali do Rio Grande do Sul, porque tem as especificidades, e precisamos cobrar do consórcio ou da empresa que obter essa concessão garantias de investimentos robustos na malha ferroviária do Estado do Paraná para que ela seja ampliada. Eu até falo, os irmãos Rebouças fizeram a ferrovia lá para chegar ao litoral há quanto tempo, mostrando eficiência aqui no Paraná, e nós, infelizmente, ainda estamos parados, estagnados com esse tema. A nova Ferroeste é um sonho, né? Fazer interligação lá com o Mato Grosso do Sul, mas nós temos também que pensar aqui no sudoeste do nosso estado para fazer essa interligação. Temos que pensar na interligação da Ferroeste com a malha viária aqui da nossa região leste, para poder nossos produtos chegarem com maior rapidez e maior eficiência lá no litoral, sem passar pela Serra da Esperança. Hoje é um grande gargalo ali da passagem do trem, porque a linha é muito antiga e a velocidade ali do transporte de carga é muito pequena. Nós queremos colocar o Estado do Paraná num outro patamar e terá um governo presente. Assim como estive presente na discussão recente do problema da energia no nosso Estado, que a Copel foi privatizada. Eu não tenho nada contra a privatização, isso é conversa, né, do pessoal da esquerda, mas privatizada ela tem que prestar um serviço eficiente. E a quantidade que tem havido de queda de energia e demora do religamento tem prejudicado a economia do Paraná. E falta aqui, a meu ver, a liderança do Estado. Se nós formos honrados com essa preferência, estaremos lá. Vamos cobrar que a população paranaense, o cliente sempre tem razão, seja bem atendido pelo plano de investimento da Copel. Bom, candidato, nós temos 1 minuto. Eu gostaria que o senhor deixasse esse recado final para o eleitor, que também começa agora a conhecer mais, é o 2º dia de campanha eleitoral, mas também começa a conhecer mais as propostas que são apresentadas a todos nós. Joyce, nossas propostas estão lá
Todos podem consultar, são propostas para cada área. Nós queremos colocar o Paraná primeiro como nossa fortaleza, nas nossas liberdades, do direito de propriedade, da garantia dos cidadãos paranenses. Uma agressão ao paranense será uma agressão ao governador. Mas nós também queremos colocar o Paraná num outro patamar de excelência. O Paraná em primeiro lugar. Hoje somos a quarta economia do país, temos orgulho do nosso estado, mas nós ouvimos muito aquela frase: o Paraná é um estado acima da média. Não basta mais para nós. O Paraná pode mais e o Paraná pode melhor. Será um governo fulcrado na honestidade, na integridade, porque combater a corrupção é uma forma de você garantir recursos para as outras áreas de educação, saúde e segurança pública. Será o estado mais seguro do país, esse é um compromisso nosso contra essa bandidagem. E nós nos mantemos nesse processo eleitoral de uma maneira muito clara. Todos sabem, nós somos oposição aqui no Paraná. Nós somos oposição ao governo Lula, lá em Brasília. Nossos adversários, um deles é um aliado expresso ao governo Lula, e o outro, como foi declarado pelo presidente do PSD na semana passada, o Centrão está com o Lula. Então, o PSD e o MDB, que tem um candidato aqui no Paraná, que a gente respeita, mas vamos deixar claro, também fazem parte desse sistema da velha política que deu suporte nos últimos 4 anos ao governo Lula. O Paraná terá um governo que fará o contrário do que faz Brasília hoje em dia, de apostar no indivíduo, de apostar na família, de apostar na segurança jurídica e apostar também que a gente pode chegar um dia a ser a primeira economia do país. Leva tempo, mas a gente pode chegar lá. Obrigada, candidato, mais uma vez pela presença por aqui e pela entrevista. Muito obrigado, Joyce. Mais uma vez um privilégio, uma honra estar falando com vocês e com todo o Paraná. Este, então, foi Sérgio Moro, candidato ao governo do Paraná pelo PL, o primeiro entrevistado nessa sabatina que a CBN realiza nesta semana.